pessoal, vamos para a aula 427, revisando conteúdo, que são testes de vestibular sobre associação em paralelo. Então vamos à aula 427 com o exercício número 6 lá do livro Vereda Digital, que diz o seguinte, questão número 6, PUC Rio de Janeiro. 3 resistores idênticos, R igual a 30 ohms, estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é... Bom, então ele pediu a resistência equivalente, tá? E também ali nas alternativas está a corrente elétrica. Que corrente elétrica ele não diz, né? Mas deve ser a corrente elétrica total, provavelmente, né? Então, na verdade, ele só tem uma alternativa, né? Todas as resistências equivalentes são diferentes. Questão número 6, ele não mostra a figura, mas ele diz que são 3 resistores em paralelo iguais a 30 ohms. 30, 30 e 30. Para fazer a resistência equivalente de resistores iguais, é legal que tu saiba a regra dos inversos. Resistência equivalente é R dividido por N. R é o valor da resistência que é igual e N é o número de resistores iguais. Então, no caso aqui, o resistor que equivale a esses 3 em paralelo é 30 dividido por 3, ou seja, 10 ohms. Já deu a alternativa A. E a corrente é 1,2 ampere. Bom, aí só pode ser a corrente total, porque daí eu pego a DDP total, divido pela resistência equivalente, 12 volts por 10 ohms, 1,2 amperes. Então foi a corrente total. Perguntou, mas nem precisava, que só com a resistência equivalente já dava, né? Tá ali A de Argentina para número 6. Questão número 7. 2 resistores são submetidos a uma diferença de potencial de 12 volts. Quando eles estão em série, a corrente elétrica é de 1,33 amperes, 4/3 de ampere. Quando eles estão em paralelo, a corrente é de 5,4 amperes. Os valores das resistências são. Então, a questão número 7 é assim. Ele põe 2 resistores em série, R1 e R2, e submete esses 2 resistores a uma DDP de 12 volts. E ele diz que a corrente é 4/3 de ampere. Então, a corrente total, que é a mesma nos resistores, a corrente total é 4/3 de ampere. Bom, quando ele submete em paralelo, ele diz que a corrente daí vale 5,4 amperes. Ele teria que dizer qual corrente, se é em cada resistor, porque agora em cada resistor, o R1 e o R2 não possuem a mesma corrente. Mas aí eu suponho que deva ser, questão mal elaborada, mas eu suponho que deva ser a corrente total, que é 5,4 amperes, entra e sai, e parte vai para I1 e parte vai para I2. Tá? Bom, o que nós sabemos aqui? Essa corrente I1 e I2 é absolutamente diferente dessa I1 e I2 aqui, porque são 2 circuitos diferentes. O que é igual é a DDP da bateria, que são os 12 volts, e eu sei o quê? A corrente total. Quem sabe a corrente total, olha aqui, ó, o total é resistência equivalente vezes a corrente. Então, notem que eu sei que se o total é 12 e, olha aqui, que a corrente total é 4/3 de ampere, eu vou descobrir, então, a resistência equivalente em série. Então, olha aqui. Está aqui 12 vezes 3 sobre 4, que está multiplicando, divide. Está aqui a resistência equivalente em série. 12 por 4 dá 3, então a resistência equivalente dá 9 ohms. Então, como eu sei que em série eu tenho que somar os resistores, então eu sei que R1 mais R2 é 9. Então eu já poderia buscar em qual das alternativas em que a soma dos resistores é 9. Eu vejo que a alternativa A dá, a B eu já descarto, a C dá e a E dá. Então tem 3 alternativas que são possíveis, que a resistência equivalente deu 9. Bom, mas eu ainda tenho que satisfazer uma outra coisa, porque eu sei que aqui a corrente é 5,4 amperes. Então eu sei que também aqui
o total é igual a resistência equivalente, só que daí em paralelo, vezes uma outra corrente total, que é 5,4 amperes. Então, 12 sobre, vou escrever aqui, ó, resistência equivalente em paralelo, vezes o 5,4. Então, tá aqui, resistência equivalente em paralelo é 12 por 5,4. Eu não vou fazer, vou deixar quieto isso aqui, daqui a pouco vou ver se é necessário mesmo fazer essa operação. Mas eu sei já a resistência equivalente em paralelo. Só que eu sei que dois resistores em paralelo, eu posso fazer, ó, a regra do produto pela soma para saber a resistência equivalente. Então, o produto pela soma vai ter que me dar 12 dividido por 5,4. A soma eu já sei que é 9, então eu já posso substituir 9 aqui se eu quiser. Então agora eu vou resolver aqui ó, e vou descobrir o produto entre R1 e R2. Porque eu sei que R1 mais R2, opa, ó, R1 vezes R2, R1 mais R2 é 9. Então daqui eu sei que é 9, é 12 sobre 5,4. Então, olha o que eu vou fazer. R1 vezes R2 é igual, esse 9 está dividindo, passa multiplicando. Então, vezes 9 sobre 5,4. Então, agora, o que a gente pode fazer aqui? Ó? 9 e 5,4, eles são divisíveis, né? Então, eu posso dividir por 9 o numerador e o denominador. Então, vai ficar assim, R1 vezes R2 é igual a 12 e 54 por 9 eu sei que é 6. Então, isso aqui dá 0,6, 6 décimos. Então, isso aqui dá 12 por 6 dá 2, dá 20. Então, o produto entre R1 e R2 dá 20 ohms. Eu poderia resolver um sistema se eu quisesse, só que daí ia achar uma báscara, ia ficar mais complicado. Eu posso agora só pegar as respostas e testar. Agora fica mais fácil. Quando é que o produto dá 20? 4, alternativa A, 4 vezes 5, 20. Fechou. Olha a alternativa C, 7 vezes 2 não dá 20. E 4,5 vezes 4,5 também não dá 20. Então a única resposta em que a soma é 9 e o produto é 20, a alternativa A de Argentina para a questão de número 7. Questão número 8. O circuito elétrico de enfeite de Natal é constituído de vários conjuntos de lâmpadas idênticas, sendo que cada conjunto é ligado por vez para produzir o efeito pisca-pisca. Uma fonte de tensão de 6 volts com potência de 18 watts alimenta o circuito. Considerando que cada lâmpada tem 30 ohms, a resistência que deve ser submetida a uma tensão de 6 volts para produzir o efeito desejado. Qual o número máximo de lâmpadas em cada conjunto? Então, nessa questão número 8, ele diz o seguinte, eu tenho uma fonte de tensão de 6 volts e ele diz que cada lâmpada deve ser submetida a 6 volts para o efeito desejado. Então, eu tenho aqui uma bateria de tensão total de 6 volts. 6 volts. Aí eu posso ligar uma lâmpada, eu tenho que ligar outra lâmpada, ele quer saber quantas lâmpadas eu posso ligar. Por que eu tenho que ligar todas as lâmpadas em paralelo? Ele disse, para ter o efeito desejado, cada lâmpada tem que ser submetida a 6 volts. Se a bateria é 6 volts, eu tenho que ligar todas em paralelo. Ele me disse que a bateria tem uma potência de 18 watts. Como a potência de qualquer equipamento é I vezes U, então a potência da bateria será quanto? 18 watts. A corrente total que pode fluir na bateria, no máximo, é de quanto? Se ela tem uma DDP de 6, 18 por 6, eu terei o quê? 3 amperes é o máximo que pode circular pela potência dessa bateria. Bom, só que aí eu estou ligando várias lâmpadas em paralelo, lâmpadas idênticas, tá? Então aqui eu tenho a corrente total e essa corrente total ela se divide, ela vai uma parte para cada lâmpada. Como eu sei? Então, isso aqui é para bateria, tá? Bateria. Agora vamos ver quanto que circula de corrente em cada lâmpada. Em cada lâmpada vai circular quanto? Basta fazer
U igual a RI, porque eu sei a resistência e eu sei a DDP. A DDP ele me disse 6 volts, a resistência ele me disse 30 ohms. Aí aqui eu sei I'. I' é a corrente que vai para cada uma das lâmpadas. Então 6 dividido por 30, está aqui a corrente I'. Dá para dividir por 6 em cima e embaixo, 1/5. Então, se uma lâmpada circulará uma corrente I' de 1/5 de ampere, quantas lâmpadas eu terei? Porque a corrente total é a soma das correntes em linhas. Então, para ter os 3 amperes, X lâmpadas, tá? E aí tu vai ver que então 1/5 vezes X, então 1/5 vezes X é igual a 3, 5 vezes 3, 15 lâmpadas, então poderei ligar em paralelo nessa bateria aí e elas funcionam adequadamente, ok? Então, 8 e de equador para a questão de número 8. Questão número 9. Em cada circuito da figura a seguir, a tensão de alimentação é de 10 volts e todas as lâmpadas são iguais. Então ele me deu 3 lâmpadas submetidas a uma tensão de 10 volts e essas 3 lâmpadas estão em paralelo, tá? E as mesmas 3 lâmpadas estão submetidas a 10 volts, e aqui ele chamou de IA, e as mesmas 3 lâmpadas estão submetidas aos mesmos 10 volts, só que agora as 3 lâmpadas estão idênticas, todas as lâmpadas, em série. Aí ele me pergunta assim, a análise desse circuito permite concluir que, se uma lâmpada em A queimar, a corrente IA não será alterada. Ah, interessante, olha aqui. Aqui, ó, eu tenho IB e aqui eu tenho IA. O que é a IA aqui? A IA é a corrente total. Como as lâmpadas são idênticas, aqui eu vou ter IA sobre 3, IA sobre 3 e aqui eu terei IA sobre 3. O que acontece se uma das lâmpadas queimarem? Muitos diriam, presta atenção, essa questão é importantíssima, que se queima uma das lâmpadas, as outras deixam de funcionar? Não, as outras não deixam de funcionar. Mas o que alguns diriam? Ah, para de passar corrente aqui. E essas duas correntes que acontece agora? Ah, então vai para IA sobre 2. A IA é a corrente total. E a corrente total, IA, depende da DDP total, que são os 10 volts, pela resistência equivalente. Antes eu tinha uma determinada resistência equivalente, que era R sobre 3, porque eu tinha 3 lâmpadas em paralelo. Quando eu tiro aqui, eu teria uma nova resistência equivalente. Aí essa nova resistência equivalente será R sobre 2. Então a resistência equivalente muda. Se a resistência equivalente muda, a corrente IA deixa de ser IA. Uma maneira de ver esse exercício é o seguinte. Esse cara aqui está submetido a 10 volts, esse é 10 volts e esse é 10 volts. Quando uma das lâmpadas queima, olha aqui, deixa de circular corrente nela. Mas como essa lâmpada e essa lâmpada continuam submetidas à mesma DDP, e a resistência é a mesma e a DDP é a mesma, a corrente em cada lâmpada permanece a mesma. Bom, se aqui é IA sobre 3 e aqui é IA sobre 3, soma IA sobre 3 mais IA sobre 3, a nova corrente será 2/3 de A. Então ela era IA sobre 3 mais IA sobre 3 mais IA sobre 3. Porque 3 caras idênticos submetidos à mesma DDP terá a mesma corrente. Quando eu desligo esse, notem, em cada uma das lâmpadas fica absolutamente igual. Mas a corrente total, que é a soma das correntes, se modifica. Então olha o que ele diz. Ele diz assim, se uma das lâmpadas em A queimar, esse aqui é o circuito A e esse é o circuito B, a IA não será alterada, errado, ela será alterada, a IA. Se uma das lâmpadas em B queimar, a corrente em B não será alterada. Pô, se uma das lâmpadas queimar aqui,
Circuito em série ou é tudo ou é nada. Se queimou uma das lâmpadas aqui, todas desligam. Então, se uma das lâmpadas queimar em B, aí B não será alterada? Claro que será. Ela vai para zero. C. A intensidade de corrente IA é menor que a intensidade de corrente IB. Então, agora ele está comparando. Vamos voltar aqui, sem queimar a lâmpada. Tá? Sem queimar a lâmpada. Então, ali eu tenho IA sobre 3 e aqui eu tenho IA. Bom, o que muito aluno não consegue entender? Que a corrente, ela depende justamente do que? Corrente total, a que circula nos polos da bateria, da resistência equivalente. Então o que eu tenho? Eu tenho que a DDP é a mesma, é 10 volts e 10 volts da bateria, a total. Só que aqui, a resistência equivalente em paralelo, R iguais, é R sobre 3. E aqui, em série, R, em série, a resistência equivalente em série, é a soma, é 3 R's. Então, comparando daqui para cá, eu vejo que a resistência equivalente em série é maior, muito maior. É 9 vezes maior que a resistência equivalente em paralelo. Bom, proporção inversa, resistência equivalente em série 9 vezes maior, ó, de R sobre 3 para chegar a 3R tem que multiplicar por 9. Então a corrente em série, que ele chamou de IB, é menor. Quantas vezes menor ainda? 9 vezes menor que a corrente em paralelo. Isso eu estou analisando a corrente total, que é a que ele perguntou, que é a IA e a IB. Então, a intensidade de corrente IA é menor. Não, IA é maior. IA é 9 vezes maior do que IB. Nota, eu estou comparando circuitos absolutamente diferentes. Tá? Apesar da bateria ser a mesma e as lâmpadas serem as mesmas. Circuitos absolutamente diferentes, distintos. Tá errado, então a C. O brilho das lâmpadas em B é menor que o brilho das lâmpadas em A. Em B, o brilho das lâmpadas em B é maior do que em A. Bom, como é que eu vejo? As lâmpadas são idênticas, tá? Eu posso ver de várias maneiras. Eu posso ver, ó, brilho é potência, então I vezes U, poderia ver isso. Só que a corrente é diferente e a DDP é diferente. Então eu vou optar por outra. Eu vou optar, por exemplo, por P igual a RI ao quadrado, pode ser, ou P igual a U ao quadrado por R. Bom, eu acho mais adequado porque aqui essa corrente é diferente dessa corrente. Mas a DDP eu acho que é mais fácil, quer ver? Essas lâmpadas aqui estão submetidas todas a 10 volts. Então essas lâmpadas estão submetidas a 10 volts, tá? E a resistência é R. Então, porque a resistência é R aqui e a resistência é R aqui. Então essa aqui eu acho que é mais adequada nesse problema. Não impede que tu use outra expressão para cálculo do brilho. Brilho é potência, não esquece aí. Então, se R é o mesmo, o brilho é proporcional ao U ao quadrado. Essas estão submetidas a 10 volts. Agora, não sei se tu lembras, mas se 10 volts é a DDP entre as extremidades das três, aqui eu tenho 10 terços de volts, 10 terços de volts e 10 terços de volts. Porque aqui a DDP é proporcional à resistência. Como as resistências são iguais, as DDPs são iguais. E a soma das DDPs tem que dar 10. Porque eu começo com 10, por exemplo, e termino com 0. Então a soma tem que dar 10 volts. Ou seja, aqui tem 10 terços de volts. Portanto, se aqui tem numa mesma resistência que aqui embaixo, porque a lâmpada é a mesma, aqui tem mais DDP, aqui no circuito A terá mais potência e mais brilho. Ele diz que a lâmpada, o brilho em B é maior. Não, em B o brilho é menor. Então só pode ser a E. Sobre qualquer lâmpada em A DDP é maior sobre qualquer lâmpada em B. Resolvemos isso aqui também, ó. A DDP aqui é 10, 10, 10, aqui é 10 terços, 10 terços, 10 terços. Então, E de Equador para a questão de número 9 não é uma questão tão fácil. Questão número 10. Considere um conjunto A de 6 resistores de resistência RA igual a 3 ohms, cada associados em paralelo. E um conjunto B de 4 resistores de resistência RB, cada associados em série. Se as resistências equivalentes dos dois conjuntos são iguais, conclui-se que RB vale.
Então está comparando um circuito em paralelo e um circuito em série nessa próxima questão. Então vamos lá para a última questão dessa ficha, questão número 10, Federal Pernambuco. Então, 6 resistores de resistência RA igual a 3 ohms. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em paralelo. Aqui, tá? 6 resistores em paralelo. Cada um com resistência de 3 ohms cada. Tá? Então, RA, 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 RA. Como é que eu faço equivalente de resistores iguais em paralelo? Resistência equivalente do circuito A será R por N. Então, 3 por 6, resistência equivalente 0,5 ohms. Aí ele diz agora que tem 4 desses resistores, isso aqui é um outro resistor, RB, e 4 desses RB, mais RB, tudo em série. E ele diz que esses dois circuitos têm a mesma resistência equivalente. Só que agora, ó, para fazer aqui a equivalente do circuito B, que eu sei que a equivalente vai ter que dar 0,5, é RB mais RB mais RB, é só somar os resistores iguais, ou no caso aqui 4 vezes RB. Bom, como ele diz que a resistência equivalente do circuito B é a mesma do circuito A, ó, as resistências equivalentes dos dois conjuntos são iguais, então se a do A deu 0,5, aqui vai ter que dar 0,5 é igual a 4 vezes RB, portanto resistência de cada um dos resistores em B, que foi o que ele perguntou, tá? Então conclui-se que RB vale quanto? 0,5 sobre 4. Então RB é 0,125 ohms, que vai me dar a alternativa A de Argentina para a questão de número 10. Então essa aula aí está encerrada. Te espero na próxima aula. Aquele abraço.